Uma segunda questão em relação à agricultura brasileira, e essa definitivamente mais importante, está relacionada à concentração fundiária. O que é isso? É como as terras elas estão distribuídas no Brasil. Você também pode entender isso como estrutura fundiária. Essa tabela que vocês estão vendo aí é uma tabela de estrutura fundiária. Ela evidencia a distribuição dos imóveis rurais no Brasil. Quando a gente analisa essa tabela, a gente leva em consideração basicamente três fatos: a dimensão dos imóveis, ou seja, o tamanho das propriedades, o número de propriedades, percentual, e o percentual de área ocupada. Então isso é que é levado em consideração para a gente ter uma análise geral, uma análise bem equilibrada de como as terras são distribuídas no Brasil. A gente geralmente considera terras abaixo de 100 hectares como pequenas propriedades ou minifúndios, médias propriedades, terras de 100 a 1.000 hectares, e grandes propriedades, terras de mais de 1.000 hectares. Essa classificação ela varia de estado para estado. Por exemplo, uma grande propriedade em Sergipe pode não ser considerada uma grande propriedade lá no Pará. É bom que a gente entenda que existe uma outra classificação, que é a classificação de acordo com os imóveis rurais. E aí não leva em consideração só o tamanho da propriedade, mas leva também a qualidade do solo, leva também a questão da logística, de uma série de outros fatores para que a gente possa classificar os imóveis. Inclusive, acaba também tirando um pouco essa questão da diferença do tamanho dos estados. Porém, a mais cobrada, a mais exigida, é essa que leva em consideração a dimensão dos imóveis. Geralmente se divide em mais classes, mas se resume basicamente nisso: menos de 100 hectares, pequenas propriedades, de 100 a 1.000 médias e mais de 1.000 grandes propriedades. Levando em consideração, mais uma vez, a análise dessa tabela, a gente chega à seguinte conclusão: se somarmos todas as propriedades no Brasil com menos de 100 hectares, a gente chega a 89,3%. Ou seja, quase 90% das propriedades rurais no Brasil são pequenas propriedades. Porém, elas acabam ocupando apenas 2,3% da área agrícola. Sabe o que isso quer dizer? A gente tem muitas propriedades, muita gente, pouca terra. Somente 2,3% da área ocupada. Se levarmos em consideração as grandes propriedades, os latifúndios, a gente vai ver que a coisa se inverte. Ou seja, os latifúndios no Brasil são menos de 1%. Em compensação, ocupam 45,1% da nossa área. Isso quer dizer que nós temos pouca gente, muita terra. Esse é o reflexo que nós temos em relação à distribuição das terras no Brasil. Quando a gente vai buscar a origem dessa péssima distribuição, a gente tem que ir lá na história. A história vai nos dar uma ideia de como essa distribuição é regular desde o início, desde a primeira maneira que nós tivemos de dividir o Brasil, as chamadas capitanias hereditárias. De lá para cá, as terras foram deixadas como heranças para os filhos, para os netos, para os bisnetos, e aí, consequentemente, essas propriedades, essas grandes propriedades, elas de uma certa forma ainda têm o mesmo sobrenome do período colonial. Não podemos esquecer também a questão econômica. O Brasil é um país de grandes desigualdades sociais e de grande desequilíbrio na distribuição de rendas. Consequentemente, as pessoas mais pobres, elas não têm a condição de comprar terra. E isso faz com que o acesso à terra a essas pessoas ainda seja uma coisa muito difícil. Isso também acaba contribuindo muito para essa concentração de terras. Desde o século XIX, o Brasil vem tentando, de uma certa maneira, ou supostamente tentando, diminuir essa diferença que tem na distribuição de terras no Brasil. Isso porque, até a primeira metade do século XIX, o Brasil manteve, de forma intacta, a mesma estrutura econômica e social que prevaleceu ao longo de todo o período colonial. Os pilares dessa estrutura eram a grande propriedade fundiária, a monocultura de exportação e o trabalho escravo. Mesmo com a independência, a aristocracia agrária continuou na liderança desse processo. Justamente por isso, em 1850, meados do século XIX, foi elaborada a Lei de Terras. Ela preservava a estrutura da sociedade colonial, pois extinguia o acesso à terra por meio da posse e tornava obrigatória a sua compra em leilões, com pagamento à vista. Essas condições favoreciam apenas os grandes proprietários. O livre acesso à propriedade de terra tornou-se um sonho distante para a população pobre, para os imigrantes sem posses e para os recém-libertos com o final da escravidão em 1888.
A economia cafeeira do século XIX, a exemplo da açucareira no século XVI, estruturou-se com base na grande propriedade no trabalho escravo. No entanto, revestiu-se de certas características que a tornaram muito diferente da economia açucareira, como, por exemplo, a mão de obra assalariada, imigrante, né? A grande relação com a indústria, porque incentivou a indústria, e, claro, evidentemente, um transporte ferroviário. Seria uma outra característica também muito marcante dessa agricultura cafeeira que perdurou na segunda metade do século XIX e início do século XX. Uma outra tentativa também de minimizar essas questões relativas à distribuição da terra no Brasil aconteceu em 64, logo no início da ditadura militar. Crescia no Brasil um movimento social campesino chamado de Ligas Camponesas, comandadas por um nordestino chamado Francisco Julião, e que lutava pela chamada reforma agrária. Para frear o ímpeto desse movimento social, o governo militar, Castelo Branco na época, criou o Estatuto da Terra, que dizia que iria democratizar o acesso à terra, modernizar as relações de trabalho e de produção e, consequentemente, distribuir melhor essas terras pela população brasileira. Mas o que a gente viu não foi isso, gente, porque as consequências elas foram piores do que o que já existia. Privilegiaram os grandes produtores de terra, aumentaram as desigualdades sociais no campo e, pior, respondiam com violência a qualquer tipo de movimento social que existisse. Isso contribuiu para que o Brasil, rapidamente, nas décadas seguintes, se tornasse um dos países mais violentos pela luta pela terra. Essa luta pela terra ganhou grandes proporções na década de 80, através do movimento Sem Terra. Estávamos num momento de abertura política, o fim da ditadura militar, e, consequentemente, cresce movimentos sociais no Brasil como o MST, o Movimento Sem Terra. É bom que a gente entenda que o MST é um grupo. Existem N grupos de movimentos sem terras. E esses grupos de movimentos sem terras lutam pela reforma agrária. Aí vem a terceira tentativa de fazer com que nós tivéssemos uma reforma agrária, uma melhor distribuição dessas terras. Foi através da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. A Constituição de 1988 vem com a Lei da Reforma Agrária. A Lei da Reforma Agrária é uma lei que, em traços bem sucintos, dizem o seguinte: todas as pessoas que tiverem terras acima de 50 hectares têm a obrigação de produzi-las. Se não fizer, essas terras são consideradas improdutivas. Terras improdutivas devem ser desapropriadas pelo governo, pagos por ela uma indenização justa, estabelecida pelo governo, claro, evidentemente, em até 20 anos. Essas terras desapropriadas são cedidas para o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que tem o dever de distribuir essas terras para sem terras cadastrados no órgão. Quando as pessoas são contempladas com essas terras, são chamados de assentados. É muito comum a gente ver nas BRs do Brasil assentamento. Pois bem, saibam que esses assentamentos foram terras de reforma agrária. Terras de reforma agrária feitas pelo poder público. Essas pessoas, por 10 anos, devem trabalhar essa terra, mas elas não são donas, são assentados. Logo, elas não podem se desfazer dessas terras, a não ser que as devolva para o governo. Somente depois de 10 anos é que essas terras passam a ser do assentado. Durante esses 10 anos, o assentado tem direito a crédito bancário. E aí, meus queridos, a gente percebe que é um dos grandes problemas que nós temos. Aliás, tem problema em todos os pontos quando a gente fala em relação à lei da reforma agrária. Primeiro, muitas terras improdutivas, cerca de 6% das terras do Brasil são improdutivas. Essas terras deviam ser desapropriadas, não são. As pessoas lutam por essas terras, acabam invadindo ilegalmente terras alheias. É crime. Isso gera mais aumento da violência no campo. Os créditos bancários que deviam ser dados aos assentados, muitas vezes são dados aos grandes proprietários de terra. O que faz com que esses pequenos proprietários eles acabam se desfazendo dessas terras ilegalmente. Ou seja, a gente tem uma série de erros dentro do contexto da lei da reforma agrária. Pois é, queridos, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham entendido aí um pouco de agricultura do Brasil. Fiquem com Deus, saúde e paz. Um abraço de Wakanda para vocês. Um beijo, meus queridos.